Em primeiro lugar, meu agradecimento pelo convite de estar aqui no primeiro Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Então, nós iremos aqui fazer um masterclass. O masterclass é uma aula pública, né? Onde a gente interage com o estudante, com o aluno, ele vai fazer a execução da peça e depois a gente vai fazer algumas observações e vai haver essa interação. Pede o aluno para tocar, eventualmente a gente pode também exemplificar, né? Fazer um pouco também da contextualização da obra, onde os alunos vão executar. Então, primeiramente está aqui o João, né, conosco. Bom dia, João. Bom dia. Então, o João vai tocar para a gente o prelúdio número 3 de Heitor Villa-Lobos. Ouçamos.
Tocou muito bem esse prelúdio, né? Prelúdio 3 de Villa-Lobos. Esses prelúdios, eles fazem parte de uma série, né, de 5 prelúdios. A obra para violão do Villa-Lobos, ela está presente em todos os seus períodos de criação. É importante, sempre digo aos alunos que é muito importante a gente ouvir obras do mesmo compositor, sobretudo aquelas do período daquela obra que ele está estudando, né? Na Revista do Brasil de 1987, que foi o ano do centenário de Heitor Villa-Lobos, saiu um artigo do professor Ricardo Takuchian, né, falando sobre essas fases de criação do compositor, né? E ele criou alguns termos muito interessantes. Ele coloca, por exemplo, o primeiro período de criação até 1920 seria a fase de formação, onde Villa-Lobos ainda, segundo os analistas, né, Villa-Lobos sofreu influência ainda da música europeia, né, coisa que ele sempre negava, né? Então, colocava a sua música como uma música original, a música brasileira. Então, dentro desse período se inclui a suíte popular brasileira, que é um termo também criado pela editora, né? Não foi o próprio Villa-Lobos, mas é muito bem colocado, onde tem, né, o shot choro, a valsa choro, né, o shot choro e aí por diante. Embora a segunda fase que ele considera, que é na década de 20, que ele chama de a fase modernista dos choros, né? Que é uma época de grande vanguarda, de grande efervescência, né? Onde Villa-Lobos tem ideias musicais que muitas vezes até extrapolam as possibilidades do violão. Aí a gente vai entender por quê, porque Villa-Lobos ele compunha, nessa época dos choros, Villa-Lobos, nesse período está escrito os estudos, né? Ele escreveu os estudos para violão. E aí os choros têm obras grandiosas, que vai desde o número 1 para o violão, e obras grandiosas, como o choros número 10, por exemplo, que é um choro para se não me engano, 2 orquestras, banda de música. Então é uma coisa grandiosa, né? O choros número 1 ainda não vai dizer, não vai pronunciar ainda a grandeza dessa série, certo? Então é por isso que em alguns estudos para violão, como o número 10 e o número 12, então o violão leva uma verdadeira surra, né? Tem que levar uma surra do violonista, porque realmente extrapola em alguns momentos as possibilidades do instrumento. E aí vem a década de 40, onde Villa-Lobos, o professor Ricardo Takuchian chama de a fase das baquianas brasileiras, que é a fase onde Villa-Lobos faz uma integração entre o nacional e o universal, né? O próprio nome já diz, né? Baquianas brasileiras, né? Baquianas utilizando o termo de Bach, né? Fazendo referência a Johann Sebastian Bach, e o Brasil, né? Baquianas brasileiras. Então é uma fusão do nacional com o universal. Então é justamente nessa fase onde ele vai escrever os prelúdios, né? E só para concluir esse pensamento, aí vem a década de 50, onde Villa-Lobos faz um retorno às grandes formas musicais, escreve concertos, né, sinfonias, que também tem escrito no primeiro período, quartetos de cordas também, mas agora de uma forma mais consistente, né, mais madura. E nesse último período dele, que vai de 1950 até a sua morte,
em 1959, que ele escreve também o Concerto para Violão e Orquestra, né? Inicialmente uma fantasia para violão e depois Segovia pede para Villa-Lobos compor uma cadência, né? Enfim, então é interessante a gente saber essas fases para que a gente, quando estiver estudando uma obra, a gente procure ouvir peças do próprio compositor dentro daquele período. Embora esses períodos também, como na história da música, eles não são assim também muito rígidos, porque, por exemplo, tem uma obra de Villa-Lobos de vanguarda que é antes da década de 20, que é o Sexteto Místico, né? Uma obra escrita para flauta, oboé, saxofone, violão, harpa e celesta. São três de uma formação bem diferente, né? Onde a gente vê uma clara oposição entre três instrumentos melódicos contra três instrumentos harmônicos, né? É importante ressaltar também a importância de Villa-Lobos na Semana da Arte Moderna, 1922, né? Muito bem, então voltando aqui ao prelúdio, esses prelúdios foram escritos na década de 1940 e dedicados ao violonista uruguaio, né, que fez a estreia, né, o Abel Carlevaro. Então pedi para o João agora fazendo novamente, e aí agora a gente vai fazer algumas interrupções, tá certo? É muito importante a gente observar, você tocou muito bem, né? E é importante observar aí apenas algumas pontuações, né? Da mesma maneira como a gente vai fazer um discurso, onde a gente tem que pontuar, né? Fazer a pontuação pausada para quem está nos escutando entender esse discurso. Então, o discurso musical também tem essa característica. A partitura ela tem algumas pontuações, muitas vezes explícitas e algumas vezes implícitas, né? Não está ali bem escrito, mas musicalmente a gente vai percebendo esse discurso, tá bom? Então, pedir para você fazer novamente, tá bom? Para a gente, agora sim, interromper e fazer algumas observações. Muito bem. Aí, nessa entrada, você já pode fazer essa chave de crescendo, né? Que ele pede no início. Você está fazendo um pouco, mas é bom fazer mais, evidenciar mais esse crescendo aí no início, né? Boa, segue. Bom, nesse segundo momento aí tem um aspecto muito importante. O primeiro é que nos diz respeito até no auxílio da memorização da obra, que é uma característica que a gente vê muito em outras obras de Villa-Lobos, tanto para violão como na sua obra orquestral. É uma superposição, uma repetição dessa sequência de notas, né? Aí a gente tem Mi, Sol, Si, Dó, aí depois repete, né? Mi, Sol, Si, Dó e Mi, Sol, Si, Dó, né? Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol. Né? Então, tem isso em mente, né? Saber a nota que a gente está tocando. Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si, Dó. Mi, Sol, são 4 notas só, né? E a gente muitas vezes não percebe que são 4 notas apenas formando essa escala, né? Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si, Dó. E aí vem a primeira questão em relação à pontuação. Para mim, você demorou um pouco nesse primeiro acorde, né? Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Si, Dó, Mi, Sol, Sol. Demorou muito aqui porque a frase, eu sei que tem os 2 tempos que você tem que seguir. Ré, Dó, Si. Mas ele vai parar aqui, que é onde ele vai retomar de novo uma outra escala como ele fez no início. Percebeu? Então você tem que dar assim, uma ideia de pontuação apenas aqui. Não parar muito aqui no Dó. Até porque o Dó ele chama para o Si, né? Dó, Ré, Dó, Si. Tá? Vamos fazer essa segunda escala agora, com esse pensamento dessas 4 notas.
Mas não dá muita ênfase nesse Dó. O repouso vai ser no Si, para retomar de novo as escalas. Isso, mesmo que não tenha essa, como lá na frente, quando ele faz a escala começando com Fá sustenido, ele coloca uma fermata. Mesmo ele não colocando, mas dê uma ênfase maior nesse. Tá? Mi, Sol, Si, Dó. Tá? Mi, Sol, Si, Dó. Dá uma ênfase nesse Mi, para não começar logo. Tá? Ok. Eu vi agora que você fez uma... Faz de novo a escala aí. Porque você não aproveita esse Mi solto para... Isso. Talvez seja por uma questão de sonoridade, né? Que você não quer fazer a nota muito aberta no meio de uma escala de cordas presas, mas você já tem o Sol solto, né? Também ali. Tá? Experimente. Perfeito. Isso. Percebeu aí esse repouso, né? No Si, Dó, Ré, Dó, Si. Maravilha. Isso é difícil, viu, pessoal? Porque às vezes no Masterclass, né? O aluno fica um pouco nervoso, não é o caso de João. João está saindo muito bem, mas às vezes o professor pede uma coisa que o aluno, né, não está habituado a fazer, é uma situação nova, né? E é normal que às vezes tenha que repetir, né, para fazer. Mas está indo muito bem, João, muito bem. Então até aí está compreendendo, né? Tá. Pronto, aí partimos para outra escala agora. Isso, pode fazer esse acorde mais. Outra coisa, sempre o início ele pede ali Mezzo forte, né? Toda vez que você vai começar a escala, aí a próxima tem que ser um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, tá? Dando uma ideia de crescimento, né? De crescer, tá? Então vamos a essa segunda aí que vai desembocar no acorde de Fá sustenido maior, né? Isso, começa com mais vontade, né? Mesma coisa, né? Fala, Dó, Mi, né? E depois ele muda, né? Fala, Dó, Mi, fala, Dó. Mesma coisa. Isso. Então vamos fazer com mais robustez agora, né? E aproveitar bem essa fermata aí. Fala, Dó, Mi, fala, Dó, Mi. Vamos lá. Ok. Aí vem essa questão também, né, da pontuação que está implícita aí, né? Você vai fazer novamente, eu vou cantar com você, para a gente tentar fazer junto, né? É do Fá, Fala, Dó. Fala, Dó.
esse dó está muito forte. Dentro do contexto desses acordes aí, ele está destoando, sabe? É como se estivesse cantando. Por isso que é importante a gente cantar a música, porque o cantor, ou o instrumentista de sopro, ele precisa funcionalmente da respiração. E às vezes nós, violonistas, temos um péssimo defeito de não respirar. Né? A gente respira quando está tocando, mas não é uma respiração funcional, né? Quer dizer, o instrumentista de sopro, ele pega uma partitura e já vai marcar onde vai respirar. Né? O instrumentista, o cantor também, ele tem que marcar onde vai respirar, porque ele pode morrer, né? Se não respirar, né? Ou então a frase vai ficar quebrada no meio, né? Então, tenta cantar também o que você toca para você descobrir onde é que está, para você fazer a fraseologia da música. Entendeu? Por exemplo, no fim de frase, jamais você vai... Porque a gente tem que pensar em arco, né, nas frases. E a respiração vai ajudar isso. Porque quando você está no fim da respiração, você vai fazer um piano. Né, fazer um piano no fim da frase. Porque o cantor ele não vai ter mais fôlego para fazer um fortíssimo ali. Não, forte. Experimenta novamente aí dos acordes aí. Meu... Aí já pode ser um pouco mais do que o do dó, o ré, né? Porque você está prosseguindo agora, começando novamente. Vai lá. Mi, dó, si, mi, dó, si, lá, si, lá. Mais. Ré, si, lá, menos. Isso. Procura acompanhar expressivamente essa frase. Vai subindo. Valoriza esse ré, que é a nota mais aguda, né? Isso. Olha lá. Isso, canta mais aí, canta, porque olha, ele está fazendo aí uma clara oposição aos acordes. Você estava cheio de acorde aí, né? Aqui. Só acorde. No acorde normalmente não dá para você, não tem muita liberdade para fazer vibrato, né? E aqui ele livrou a sua mão agora para fazer. Aproveita isso, né? Tá? Cuidado nesse salto aí, não sei, deixa eu ver aqui como é. Como é que você está fazendo esse... Para não quebrar essa frase. Melhorou. Mais som, mais som. Aí respirou onde não é para ter uma respiração. Está no meio da frase. Quer ver onde é que está isso?
Então, vê se desse salto aqui. Já tem que cair com o dedo 4, né? Veja aí mais uma vez, sem cortar do... É porque você volta pro sol aqui, né? Aí vai fazer um salto muito grande. Eu faço isso aqui, eu acho. Já tá aqui, sem fazer salto. Do, si, lá, sol, ré, ré. Do, si, lá, sol. Isso, aí não vai ter respiração no meio, tá? Do, si, lá. Outra vantagem de quando você estuda cantando a melodia é porque quando a gente muda a digitação, aí se você pensar na nota, você vai fazer Dó, Si, Lá. Em qualquer lugar vai ser essas mesmas notas, entendeu? Então facilita quando a gente muda também a digitação para memorizar, tá? Mas muito bem. Olha lá, seguindo aí. Aí nesse acorde chega como? Hã? Nesse acorde chega. Isso. Isso. Então, obedecer também esses acordes, né? Ré, mi, ré, dó, si, dó, ré. Procurar fazer? Isso. Diminui. Isso. Aí vem agora a terceira escala. Sol. Essa escala está muito marcada. Você tem que dar a ideia de dinâmica. Ela está caminhando para frente e não marcando cada nota. Tá? Como você fez as outras. Fez muito bem as outras escalas. Tá? Sol, Si, Ré, Fá. Isso. Pode ser mais forte esse. Isso. Agora, menos. Ok. Aproveita esse crescendo aí, né? E tem um detalhe aí importante, é que esse último Mi dessa série aqui, ele não pertence a essa sequência de Mi. Ele já pertence à frase que vem. Porque se você observar as outras que vão suceder, todas essas frases, elas vão começar com anacruza, né? Então, esse último Mi também, ele vai ser um anacruza, ele já pertence à frase que vai chegar. Por isso que é importante você fazer uma pequena incisão. Separa o último, né? Para fazer... Agora. Então, esse último Mi vai pertencer à frase que vem, né? Mi, ré, mi, dó, mi, si, mi, lá, sol, fá. Aí continua, ré, dó, ré, tá? E lembrando para destacar, aliás, que você já fez isso muito bem, inclusive em alguns momentos fazendo com um dedo só para manter a sonoridade, legal, gostei muito de ver isso, você fazer isso.
Mas ter esse cuidado, né? Porque tem uma nota pedal que continua e ele vai justamente fazer o destaque dessa melodia aí, né? Então vamos ver, a partir do Mi aí, dessa sequência de Mi, lembrando de separar o último, tá? Isso, mais uma vez. Tanto você vai separar do Mi, como vai juntar o Mi, Ré, Mi, tá? Esse Mi pertence ao que vem depois. Isso. Apesar de ser uma nota só, mas procura também dar uma ideia de que ele está caminhando esse Mi. Você marcar um por um, aí fica muito estático, né? Percebeu? E conta, ó. Pode contar mentalmente, né? 1, 2, 3, 4. Só que no 4 você não toca o outro. O outro você vai tocar quando for começar a frase, né? 1, 2, 3, 4. Para não ficar essa confusão, né? Tanto Mi aí. Chega de mimimi. Isso. A partir daí você fez muito bem. Eu só peço para não dar essa ideia também de dinâmica, de que está caminhando, né? O repouso é só em cada acorde. Aí depois faz novamente e vem o repouso em cada acorde, tá? Faça a partir daí, só uma vez, tá? Sem fazer a repetição. Isso. Tem dificuldade nessa passagem daqui, ó. Uhum. Canta só. Tem essa. Tá, siga. Só vai parar no acorde. Não faça muita firula no meio, não, viu? Isso. Beleza. Muito bem. Parabéns para você. Principalmente nessa parte, só uma consideração para depois você observar a questão do seu braço esquerdo, tá? Você está puxando esse braço muito para trás aqui, aí você perde esse centro gravitacional do cotovelo. Pensar mais em tocar assim, não assim. Dificulta mais tocar assim, tá? Pensar mais nisso. A gente pode conversar mais depois, tá bom? Mas parabéns, João. Muito bem, viu? Maravilha. Muito bem, então, dando prosseguimento ao nosso Masterclass, vamos agora ouvir Davi, que vai tocar o prelúdio BWV 997, de Johann Sebastian Bach.
vendo aí? Maravilha, rapaz. Peça bem interessante. Então tem essas suítes, né, de Bach. Essa obra, a BWV 997, assim, a título de informação geral, né? Ela foi composta por volta de 1738. Bach nasceu em 1685 e faleceu em 1750. E aí tem um marco muito importante, né? Porque por volta de 1722, Bach escreveu o Cravo Bem Temperado, né? Aí é um marco importante, não só para a obra de Bach, como para a história da música, né? O Cravo Bem Temperado, onde ele, que trata-se de 24 prelúdios e fugas, né? Em todas as tonalidades. Então, aí onde foi um estabelecimento da tonalidade. Então, quando a gente vai estudar, então, da mesma forma que eu falei em relação a Villa-Lobos, né? Então é importante a gente, quem vai tocar Bach no violão, porque Bach ele não escreveu nenhuma obra para violão, né? A gente herdou as músicas para alaúde, para cravo, alaúde, para violino, para violoncelo, né? Então a gente herda e algumas delas, né, muitas vezes soam até melhor do que o próprio instrumento, né? Me perdoe os outros instrumentistas. Mas, então esse marco é importante por quê? Porque quando a gente vai interpretar algumas obras para, por exemplo, as suítes para violino, que foram escritas por volta de 1718, 1720, por aí, ou, portanto, antes do Cravo Bem Temperado, então a gente vai observar que existe uma indefinição em relação à tonalidade. Embora Bach ele tinha uma ideia clara do que ele queria fazer, mas como ainda não tinha sido estabelecido ainda as tonalidades com o cravo bem temperado, então a gente observa, por exemplo, nas suítes para violino, que algumas armaduras estão incompletas, né? Ele coloca os acidentes na própria, como é o caso da BWV 1001, né? Que tem aquela famosa fuga, né? Então isso aí foram escritos antes do Cravo Bem Temperado. Nesse momento aqui, como também na BWV 998, Prelúdio, Fuga e Allegro, que foram escritos por volta, também para cravo alaúde, por volta de 1745, né, pouco antes já, Bach faleceu em 1750, então ele já tinha uma maturidade muito grande em termos de tonalidade, né, como aqui também já está muito bem estabelecido. Então essa obra Bach escreveu para cravo alaúde, que ele não tocava alaúde, Bach, né, então essa obra ela foi escrita para cravo alaúde, que era um instrumento adaptado, era um alaúde, mas com teclado, né? Um negócio parecido com alaúde, e esse instrumento entrou em desuso, né? Enfim. E houve uma outra edição posteriormente também para alaúde, mas não se sabe se foi exatamente o próprio Bach que escreveu, né? Que é essa que nós estamos vendo aqui. Então, como a gente fez anteriormente, você tocou bem, né? A gente precisa também estabelecer algumas questões em relação à pontuação, às cadências, né? E alguma coisinha de digitação, justamente para ressaltar esses aspectos. Então, eu vou pedir também para você fazer novamente e a gente vai agora interrompendo e fazendo comentários, tá bom? Você fez, praticamente a frase é a mesma, né? Lá, si, dó, mi, sol, lá, depois lá, si, dó, mi, sol, lá, e depois repete. Lá, si, dó, mi, sol, lá, tá? Então a gente tem que fazer tudo para não ficar tudo igual. A harmonia já vai nos dando algumas pistas aí, né?
Mas procura dar uma dinâmica aí. Depois procure ver também com o seu professor, que é uma pessoa muito competente, se cabe aí também talvez algum ligado, né? Porque às vezes existe alguns preconceitos em relação a não colocar ligado, né, na obra de bar, mas é uma questão de estética, né? Se soar bem. Às vezes há muitas preocupações em tocar música barroca, mas nós temos sempre que levar em conta que nós não somos do período barroco, nós somos pessoas do século XX e XXI, né? Tocando música barroca. Então a gente tem muitas informações acerca da música barroca, mas nós somos músicos de hoje, né? Então a gente vai vendo que a gente pode, graças a Deus temos muitas pesquisas de musicólogos, sobretudo no início do século XX, né, que saíram muitas ideias sobre, pesquisas sobre a música barroca, né? Mas, por exemplo, houveram algumas pesquisas também equivocadas. A gente encontra interpretações de flautistas, né, como James Galway, tocando música barroca no início do século XX. Então, era uma coisa muito romantizada, né? Pelo que a gente conhece hoje de música romântica, de música barroca, né? Então, sempre é uma visão. Então, aí vamos procurar dar também uma certa dinâmica, né? Já que a melodia é sempre a mesma, né? Mas dá uma dinâmica nesses três compassos aí, tá bom? Porque depois ele vai começar a se soltar, né? A sair disso aí, a desenvolver. Não sei se a gente pode chamar desenvolver, mas é uma ideia do que a gente tem hoje. Pode fazer novamente do início, dando essa... Lá, sol, lá, si, fá, mi, ré, dó, si, lá. Sol, lá, si, dó, mi, ré, dó, fá, mi, ré, dó, ré, fá, sol. Isso. É tipo isso, mano. Do compasso 4, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, fá, mi. Eu tô pulando pra outra parte. Dó, si, lá. Sol, fá, sol. Pronto, aí a gente tem uma cadência aí, é importante você fazer essa sol, mi, fá, ré, um pouco estacado. Né? Da informação que a gente tem de música do barroco, nas cadências, aí você fazer essas notas um pouco mais, está muito legado aí. Sol, mi, fá, ré, bom, tá? Faz um pouco mais estacado, né? É. Deixa eu pegar um pouquinho antes aqui. Perfeito. Melhorou muito. E depois, um pouco antes, me permita, ali lá no... É porque você está sem a parte do... Mas ali lá do... Quando sai daquelas três frases, lá você vai... Sol, fá, mi... Faça daqui. Daí. Seria importante você fazer
amplificador, né? I, P. Isso. Mais um pouco. A partir daí a gente vai ter uma espécie de um contraponto linear, onde vai aparecer, fica uma notinha pedal e depois uma melodia que se destaca, né? Então é importante destacar isso. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, dó. Tá? Destacar bem isso, ó. Dó, si, lá, sol. Ressalta o diferente. Não é para ficar... Tá? Isso não é um arpejo. Às vezes funciona como um movimento de arpejo, mas musicalmente não é. Tá? Então tem que ressaltar. Dó, si, lá, sol. Tá? Olha lá. A partir da... Pega um pouquinho de trás. Lá. Ré, dó, si, lá. Dó, si, lá, sol. Isso, esse Mi tem que ser menos, né? Para não ficar. Ah, tá. Entendi. Isso. É uma coisa que treina depois, fica ruim a gente fazer na hora, né? Mas para ter esse domínio, né? Certo. Dessa. Isso. Boa. Isso, vibra um pouquinho essa nota. Tão importante ela nesse dó aí. Tá muito seco. Si, lá, sol. Cresce aí, né? Aí é a mesma coisa, tá? Cresceu. Cresce. Você vê que aí você tem uma sequência, né? Veja ali de novo desse. Seguindo, olha lá. Fá, mi, ré, dó. Dó, mi, ré. Mi, ré, mi. Fá, mi, fá. Sol, fá, sol. Dó. Isso, aqui esses baixos também tá muito ligados eles. Destaca um pouquinho eles, separa um pouco. Certo. Isso. Toca aí, vá. Tá aí, vai lá. Da onde? Você vai pegar um pouquinho de...
Isso, boa. Aí ele começou a fazer o que fez no início, né? Só que em outra tonalidade. Vamos lá, segue daí então agora. Daí. Então, como isso aí é um marco, então é interessante você marcar bem esses baixos também, né? Nessa cadência aí. Fá, si, mi, dó, lá, si, mi. Tá? Esses baixos fazem um pouco staccato, vamos ficar muito ligados. Você está falando da parte que finaliza antes de repetir a frase. E antes desse reinício em mi, né? Depois você treina, é fácil, é difícil assim, na hora para outra você já mudar. Tá? Boa! Rapaz, ele consegue fazer de primeira, muito bem. Pronto, aí a mesma dinâmica que eu pedi no início, aí pensar aqui também, né? Para não ficar dar essa ideia de que é uma coisa estática, né? Mas a gente está caminhando para frente, sabe? Você vai ter que pensar. Segue, muito bem, seguindo. Tu perde no Cresce, para mi, ré, dó, si, lá, sol, lá, si, dó, mi, ré, dó, fá, mi, ré, dó, ré, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, fá, si. Aí aquele mesmo contraponto linear, agora que você vai ressaltar o que é diferente, né? Mi, lá, si, lá, sol, fá, mi, zarararara, sol, fá, mi, ré. Então, sempre tirando o baile tem uma coisa incrível, né? Dessas, a gente pode pensar em várias, tirar assim, várias melodias, né? Daquilo que está sendo executado. Né? Agora cabe a nós ver aquilo que é principal para ressaltar. Então, dessa parte aí, vamos lá. Essa parte eu tenho que treinar mais depois. Acho que assim não consigo tirar de primeira, não. Isso, cuidado para não descer si, lá, aí não tem uma arrastadazinha aí sem querer. Você vai ter que passar por isso depois. Talvez aí dá uma olhadinha com calma nessa digitação. Digitação? Talvez, depois, agora não. Eu realmente Pode esse ser arrasto mesmo. ressaltar isso, né? Si, lá, sol, fá, lá, sol, fá, mi. Olha lá. Ó, tá tendo uma rachada aí lá. Tá. Tô pensando. Difícil tirar isso. Não tem como segurar. Deixa eu ver aqui onde é que tá isso. Antes disso aqui. E agora, né? Dá para segurar, porque você parece que está fazendo uma pestana aí, né? Eu tô fazendo assim. Dá para fazer. Inclusive está escrito aqui, ó. Aí você nem corta a nota
aí não precisa nem... Uhum. Só está escrito aqui, ó. Não fica esse salto, nem fica esse arrastadozinho, tá? Seguindo. De novo. Que faz a rastinha como? Aí, ó. Importantíssimo isso aqui. Si, lá, sol, sol, fá, mi, fá. Rá, si, mi. Isso, aí dessa cadência também, mesma coisa. Esses baixos. A cadência quinto primeiro, né? Essa parte que você tá falando? Em alguns lugares aí, você está usando tudo polegar. Às vezes, até aquele Altamiro Carrilho gravou na década de 70, eu acho, umas clássicos no choro, né? E tinha muita coisa de autores clássicos, né? Chamado clássicos, né? Englobando tudo, Bach, Beethoven, tudo, tocando choros. E às vezes em bar a gente tem que ter esse cuidado de não fazer como se fosse um choro. Então muitas vezes a gente tem que usar o... né? Para não ficar toda aquela sequência de polegar como se fosse uma baixaria, né? Então sempre na última nota, a gente tem que da semicocheia, a gente vai tocar o indicador, o médio, e na seguinte, que é a forte, vai tocar o polegar. Para não ficar parecido uma baixaria de choro, tá? Entendi. Eu tenho que voltar um pouquinho. Volta um pouquinho antes, tá bom? Certo. Esquece. Vou pegar um pouquinho de antes aqui. Pegada aí, do 25. Segue. Mesma coisa, contraponto linear. Lá, sei lá. Lá, sol. Essa parte é a mesma coisa do contracanto, né? As notas agudas. Exatamente. Certo.
Mais som. Certo. Dó, mi, ré, sol. Aí, ó. Ré, fá, mi. Ré, fá, mi. Vai ficar parecido um choro. Procura fazer Ré, aí Fá, Mi. Sim, né? Isso. Aí. Então, sempre que tiver, tá? Fazer uma transferência de, é o que Caplan chamava, José Alberto Caplan, né? Grande pianista e compositor. Ele falava sobre transferência de aprendizagem, ou seja, a gente viu isso aqui nesse trechinho, então tudo que aparecer dessa forma, então você vai transferir e fazer também, tá? Certo. Seguindo aí agora, para a gente terminar, praticamente os elementos que apareceram, acho que vai até o final, para a gente encerrar, ver se aparece alguma novidade aí. Uhum. 40 daqui. Deu pra ver Isso, vai lá. Ah, não tô lembrando. Café depois. Você daqui. Eu tô voltando pra começar. Peraí. Vou pegar daqui. Tem muito de trás. Tá muito atrás, né, aqui? Muito bem. Aí, como conselho, eu vou deixar para você o quê? Trabalhar, fazer o que a gente chama de memória nominal. Experimente, por exemplo, esse aqui. Só esse trechinho você fazer, tocar e cantando, fazer Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Ré, Dó, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Fá, Sol. Ok? Cantando o nome da nota. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Lá, Si, Fá, Mi. Ré, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Fá, Mi. Ré, Dó, Si, Lá. Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Ré, Dó. Aí, Sol, Lá, Si, Dó, Mi, Ré, Dó, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré. Agora Isso. valeu um pouco. Você viu que, ó, faça daqui, não, vou voltar e tal. E muitas vezes a gente vai estudar a peça, a gente começa mais do início. E aí, às vezes, uma música a gente toca no início muito bem e mais para frente fica um pouco, né? Porque você... Então, esse memória nominal ajuda muito a trabalhar, tá? Então, deixo um conselho aqui para toda a minha pesquisa de doutorado, foi justamente sobre música e neurociências, memorização musical, tá?
Então, uma coisa muito importante é fazer esse exercício da memória nominal, ou seja, tocar cantando o nome da nota. A música inteira, independente de ser um movimento rápido ou um movimento lento, fazer sempre isso aí. Tá bom? Dá pra, tirando a parte que esqueci, dá pra gente só ver o trecho final que é. Sim, vamos lá? Uhum. Boa. Tudo estacado essa cadência. Certo. Tá? Você faz a parte de cima, não. Mais uma vez, esse finalzinho, pra fazer estacado essa cadência final. Calma, depois você tem uma fermata, depois tem uma pausa, para depois chegar ao outro acorde, viu? Certo. Eu não vi a pausa. Você aumentou a duração do acorde, mas não fez a pausa. Tá. Boa. Antes desse Mi, desse finalzinho aí, tem o quê? O que é que tem antes desse Mi? Tem uma pausa de semicolcheia, sabe? Então tem que fazer essa pausa. Faz através de um gesto da respiração. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Porque dá a impressão que você está começando na cabeça do tempo, né? Respira. Pam, pam, pam. Boa. Parabéns, Davi. Valeu. Encerramos aqui, então, esse nosso Masterclass com muita alegria, dando os parabéns, né? Aqui a Casa da Vó da Dedé por esse excelente trabalho. A gente percebe os alunos com um trabalho muito consistente, né? Muito sério. Então, é um grande bem que está se fazendo às pessoas, né? Que coisa boa a gente vir aqui. Eu estou realmente muito surpreso com o trabalho realizado aqui. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui, tá bom? Até a próxima.